O presidente Lula segue lá na França nesse encontro com o presidente Emmanuel Macron. Entre os principais temas da pauta estão a preservação ambiental e o acordo entre Mercosul e União Europeia. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília e colunista aqui do AgroMais, Gustavo Menon. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os nossos telespectadores do AgroMais. Sempre um prazer, uma grande honra, uma grande alegria falar com vocês. Professor, Lula chegou, já se reuniu com o presidente da França, deu essas declarações aí sobre o acordo Mercosul-União Europeia, fez aí esse gesto para que Macron abra o coração para a assinatura desse acordo, Como se dá essa proximidade entre Lula e Macron, O presidente francês já esteve no Brasil, então a gente acredita que essas conversas, tenham se estreitado. Como é que fica essa situação? Explica para a gente se de fato essa proximidade vai destravar a assinatura desse acordo. Qual é a sua análise? De fato, Bruno, estamos falando de um ano emblemático nas relações bilaterais entre Brasil e França. Como que a viagem do presidente Lula à capital francesa, em Paris, acaba tocando especialmente em dois grandes eixos. De um lado, agendas verdes, agendas que são prioritárias para a política externa brasileira em termos de se pensar transição energética justa, descarbonização da economia, mais do que isso, os encaminhamentos para a COP30, que será realizada na cidade de Belém, no coração da Amazônia, em novembro desse ano, e entre outros assuntos que foram abordados nesse campo do financiamento climático global, a partir de uma série de reuniões que estão sendo celebradas entre as autoridades francesas e entre as autoridades brasileiras. Vale consignar, Bruno, que para além dessa agenda ambiental, há também toda uma abordagem de reforço e de retomada dos diálogos multilaterais, como que o Brasil, desde o ano passado, na promoção do G20, vem enfatizando a necessidade de adotar soluções conjuntas em meio a esses tempos de protecionismo tarifário. O presidente Lula foi bastante enfático ao chamar a atenção para as autoridades francesas, convidando também o presidente Emmanuel Macron a pensar em como devemos revisitar esses mecanismos da governança global em um mundo onde o próprio sistema ONU, as chamadas instituições de Bretton Woods, não refletem mais a correlação de forças daquele momento onde elas foram criadas, ou seja, no período do pós-guerra, ainda no século passado. E veja que, em termos dos acordos celebrados, temos aqui muitas agendas que estão sendo contempladas: ciência e tecnologia, saúde, o acordo também no âmbito da defesa, incluindo o projeto do submarino nuclear, e entre outras iniciativas que acabam se consubstanciando fundamentalmente no acordo União Europeia e Mercosul. Vale também registrar, Bruno, que no segundo semestre de 2025, o Brasil assume a presidência pro tempore do Mercosul e o presidente Lula acabou chamando a atenção para como que essa agenda trata-se de uma agenda prioritária do governo brasileiro nos próximos meses. Ao mesmo tempo, há iniciativas que estão sendo ventiladas, como disse, visando a adoção de estratégias para a transição energética justa, muitos acordos sendo firmados e também uma série de encaminhamentos sendo direcionados à COP30, já que a COP30 representa 10 anos dos acordos de Paris, como que essas metas em termos de emissões que são poluentes ao meio ambiente, que são lesivas, digamos, à saúde integral, e aqui incluo também esse conceito de saúde única que vem sendo abordado em diferentes fóruns multilaterais, integrando saúde humana, saúde vegetal, saúde animal, e como que o Brasil tem oportunidades bastante fecundas naquilo que se refere à abertura de mercados com a promoção e com o encerramento das negociações do acordo União Europeia e Mercosul. Veja que, como um elemento central dessa agenda, dessa visita de Estado, para além desses debates para tentar, de fato, fechar esse acordo, há também
uma série de questões que estão sendo ventiladas porque há protecionismo por parte da produção local francesa, de outros atores também do bloco da União Europeia e, fundamentalmente, Bruno, como que o presidente Lula deve participar também da Conferência dos Oceanos, sabendo que os oceanos são um regulador em termos de se pensar o clima. Então, são várias as agendas que estão em curso e precisamos aguardar também os próximos passos, já que a visita está prevista até amanhã, até a data de sexta-feira, no sentido de avançar, entre outras iniciativas, fundamentalmente nesses dois eixos. Professor, a gente tem aí esses acordos que já foram assinados, né, para o hidrogênio de baixo carbono e também sobre a descarbonização dos oceanos. Esses são dois passos bastante importantes, né? O presidente Lula destaca isso quando convoca a imprensa e outros acordos devem ser assinados, né, em relação à saúde, educação, ciência, tecnologia, segurança, investimentos, né, também devem ser anunciados e a gente está aí a vésperas, né, da COP30. Isso é muito importante porque traz também investimentos para o Brasil, esses acordos, né? Exatamente, Bruno. Houve também um anúncio por parte do presidente francês Emmanuel Macron da visita não só das autoridades francesas, mas da própria presença de Emmanuel Macron frente à realização da COP30, que deve discutir os caminhos do desenvolvimento sustentável. Além disso, entrou na agenda das discussões nessa visita de Estado a crise do multilateralismo, insisto, mas principalmente como pensar em um mundo pautado pela paz, já que estamos falando de um planeta caracterizado por diferentes conflitos, um planeta em conflagração, a começar pela guerra na Eurásia, passando também pelos conflitos que se dilatam no Oriente Médio e as disputas comerciais entre Estados Unidos e China, que afetam substancialmente os caminhos da economia global. Portanto, quando nós observamos essas diferentes agendas, essas diferentes iniciativas, a gente está falando aqui de uma série de tratativas que são até tratativas fronteiriças. Vale a pena recordar da Guiana Francesa, o departamento ultramarino francês presente na América do Sul, onde uma série de questões estão sendo abordadas e, de fato, há um endereçamento para essas discussões junto à COP30 para se pensar o financiamento climático global, fazendo exatamente alusão ao princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, como que cada nação, aqueles que mais poluíram, devem pagar proporcionalmente mais em relação àquelas nações em desenvolvimento. Portanto, precisamos aguardar os próximos passos, as próximas entrevistas, para fazer uma espécie de síntese, um balanço geral das atividades, mas, de fato, trata-se aqui de uma visita que deve trazer na bagagem uma série de acordos em diferentes áreas e que serão de suma importância também para o agronegócio brasileiro. Como que há uma tentativa por parte do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, de abrir o mercado agrícola no bloco europeu, mas isso, como eu disse, envolve muitas tratativas e especialmente o fechamento do acordo entre Mercosul e União Europeia. A gente também tem a expectativa aí de uma declaração sobre a COP30, né? Uma declaração conjunta entre Lula e Macron sobre a COP30 que vai acontecer em novembro. Então, existe essa expectativa, tem se trabalhado, tem se falado muito dessa questão do meio ambiente, questões climáticas entre Brasil e França. E eu queria que você destacasse para a gente, Menon, quando a gente olha historicamente, né, esses acordos Brasil-França, quais foram os pontos altos que a gente pode trazer aí desses desafios dessa relação Brasil e França, né, temáticas, acordos importantes que a gente pode destrinchar aí, pelos 3 acordos importantes, né, que a gente pode colocar aí, porque é um contexto bem interessante, né, essa visita do presidente Lula à França depois de 13 anos, né? Excelente pergunta, Bruno. Quando nós olhamos para a relação bilateral entre Brasil e França, de fato estamos falando de uma relação bastante sólida, harmoniosa e de cooperação mútua. Um trabalho que vem sendo realizado em termos não só de cooperação,
mas essa amizade entre os países que nos remete a essas agendas a título de referência no campo ambiental, desde a celebração da Rio 92, como que a França foi palco também de negociações importantes, chamei a atenção na nossa conversa para o Acordo de Paris, e o Brasil sendo um ator relevante em termos de agendas verdes, não só em razão da Rio 92, da Rio Mais 20, como que Brasil e França tentam caminhar juntos em termos de se pensar um mundo que seja ambientalmente sustentável, socialmente justo e economicamente viável. De fato, há uma série de assimetrias que devem ser colocadas na mesa de negociação, há disputas, como eu disse, entre os agricultores da União Europeia, como que há medidas protecionistas, a política de subsídios é um empecilho exatamente para o avançar dos produtos brasileiros na União Europeia, mas claro que há agendas que são complementares e que podem ser aprofundadas daqui por diante, já que estamos falando em 2025, do ano dessa amizade, dessa cooperação já bastante cristalina, bastante sólida entre Brasil e França. Portanto, acredito que essas relações de cooperação, essas relações de amizade tendem a se perpetuar nos próximos anos e com um novo episódio marcado em novembro, frente à realização da COP30 no coração da Amazônia, na cidade de Belém. Agora, Menon, hoje ainda o Lula deve receber uma homenagem lá na Academia Francesa, que equivale à Academia Brasileira de Letras, e é o único brasileiro que recebeu a mesma condecoração, foi Dom Pedro II em 1872. É uma responsabilidade aí para o presidente Lula e, assim, é um ato, né, assim, é o segundo brasileiro a receber essa condecoração, é especial, acho que isso, de alguma forma, mostra, como você disse, né, essa parceria cristalina da França com o Brasil, nessa essa amizade sólida, porque se a gente for olhar de 1872 para cá, né, a gente de 1872 para 2025, né, não tinha tido nenhuma outra autoridade que tenha recebido essa condecoração, é bastante especial. Sem dúvidas, Bruno, para além desse prêmio que será concedido ao presidente Lula na Academia Francesa, vale citar também a concessão do título de doutor honoris causa na Universidade de Paris 8, como que há uma série de eventos acadêmicos, científicos que estão sendo orquestrados frente a essa visita presidencial, essa visita de Estado da delegação brasileira à capital francesa, e demonstra prestígio da política externa brasileira, como que há uma retomada dos diálogos multilaterais por parte da política externa brasileira em termos de cooperação sul-sul, mas também cooperação norte-sul, como é o caso da relação França-Brasil, e, de fato, estamos falando aqui de um prêmio Academia Francesa que tem essa seletividade, que tem, de fato, um movimento de conceder essas honrarias apenas para autoridades que sejam autoridades respeitadas no planeta. Essa agenda deve se somar, como eu disse, também à conferência sobre os oceanos na cidade de Nice, e, portanto, agenda cheia, Bruno, nesses próximos dias, em especial nas próximas horas, já que estamos falando de diferentes pautas, diferentes agendas na realização dessa visita de Estado. Não. Você quer acrescentar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, que você acha importante a gente destacar dessa visita? Acredito que vale ressaltar como que esses acordos bilaterais, estima-se que cerca de 20 acordos serão firmados na realização dessa visita de Estado, em áreas como vacina, segurança pública, questões fronteiriças, educação, ciência e tecnologia, cooperação ambiental, que nós ressaltamos na nossa conversa. De fato, a gente está pleiteando uma maior inserção internacional, dialogando com diferentes atores. Precisamos observar como ficará a conjuntura do ponto de vista geopolítico no campo das relações internacionais, já que estamos falando, Bruno, de um movimento de cruzamento de crises. Como que essa ordem do multilateralismo vem sendo questionada
e abre-se uma agenda de oportunidades para pensar a diversificação das economias, para se pensar alternativas de financiamento, não só no campo climático, mas em termos de se pensar também uma inserção que possa pautar uma ordem internacional em termos da configuração de um sistema multipolarizado. Observem que essas visitas são visitas que devem situar o Brasil como um ator relevante em termos de se pensar a criação de um mundo que possa dar respostas a essas diferentes crises, a essas diferentes tensões que estão colocadas do ponto de vista macroeconômico, geopolítico e no campo das relações internacionais. Elementarmente, só para finalizar, Bruno, observem que estamos falando aqui da relevância do Brasil em determinadas agendas, outras, o Brasil precisa se pontuar como um ator, digamos, mais estratégico, mais relevante, algumas questões, né? Por exemplo, foram levantadas como a guerra na Eurásia, os conflitos no Oriente Médio, mas de fato o Brasil tem essa pretensão de ser um ator que contribua na criação desse mundo ambientalmente sustentável, socialmente justo e economicamente viável, criando uma ordem internacional justa, inclusiva, com maior participação dos atores do Sul global e, sobretudo, Bruno, uma ordem fundamentada em termos do multilateralismo. Muito bem, professor Gustavo Menon, mais uma vez aqui participando com a gente. Obrigado pela participação e até a próxima. Muito obrigado, Bruno. É sempre um prazer conversar com os nossos telespectadores do AgroMais. Estou sempre à disposição. Bom trabalho.